perfeitas aos olhos de Deus, quanto mais os pobres mortais, que não passam de verme. Então, Bildade, ele diz, olha, o homem jamais seria justo aos olhos de Deus. Nem a lua, até a lua não tem brilho, e as estrelas não são puras aos olhos dele. Então, até a criação não é justa diante de Deus. Quanto mais um homem, um mero mortal, né? Se as estrelas, se a criação de Deus, que o firmamento, o fundamento, permanece, que é eterno, permanece para sempre, não são justos, quanto mais o homem que é mortal. Né? Então, Bildade aqui confronta Jó dizendo, olha, ninguém é perfeito aos olhos de Deus. É isso que ele está dizendo. E aí, Jó, nesse grande debate aí, Jó continua se defendendo, capítulo 26. Jó respondeu, então, que bela ajuda que vocês deram a um homem desamparado, né? Chegaram para o resgate no último instante. E que conselho para um homem confuso. Sabe aquela coisa? Vocês estão me ajudando um monte com esses conselhos, né? E que conselho para um homem confuso. Palmas para vocês. Como foi esclarecedor, hein? Então, Jó, aqui tá cheio de ironia, né? Mas onde vocês aprenderam isso? De onde vem tanta inspiração? Jó tá dizendo, vocês aprenderam isso sozinho? Aquela ironia, né? Aquele sarcasmo. Aprenderam sozinho? Onde vocês aprenderam isso? Os mortos estão sofrendo, e grande angústia atinge os que foram lançados no fundo do mar. O inferno está aberto diante de Deus, e a terra da destruição está exposta. Ele estende o céu sobre o espaço sem forma, sustenta a terra no vazio. Ele acumula água nas nuvens densas, que não se rompem com o peso. Então Jó aqui vai afirmando a soberania de Deus, né? Não tem como se esconder. Não há... Ele reconhece a soberania de Deus. Porque justamente isso. O Bildade, ele diz assim, olha, Jó, tu precisa saber que Deus é perfeito e o homem não é. Aí Jó disse, eu sei, eu concordo com isso. Não é novidade isso para mim. Coisa nova, coisa nova que tu tá falando. Né? Tu aprendeu isso sozinho? Isso aí eu já sei, é isso que ele está dizendo. Os mortos estão sofrendo de grande angústia, atinge os que foram lançados no fundo do mar. O inferno está aberto diante de Deus, e a terra da destruição está exposta. Ele estende o céu sobre o espaço sem forma, sustenta a terra no vazio. Eu sei, ele acumula água nas nuvens densas, que não se rompem com o peso. Ele cobre a face da lua cheia, estendendo suas nuvens sobre ela. Ele delineia o horizonte sobre o oceano, que serve de limite entre a luz e as trevas. O estrondo do trovão ressoa nos céus. Ouçam, é a voz de Deus. Com seu poder silencia as tempestades no mar. Com a sua sabedoria subjuga os monstros marinhos. Com um sopro limpa os céus. Com um dedo esmaga a serpente marinha. E isso é só o começo, um mero vislumbre do seu poder. Imagine o que seria de nós se ele realmente erguesse a voz. Jó, então, no capítulo 27, Jó descreve a sorte dos perversos, né, e diz que não tem quem possa se esconder de Deus. Ele diz assim, Jó esperou agora que Zofar acabasse de falar e retornou à sua defesa. O Deus Santo, me negou justiça. O Todo-Poderoso arruinou a minha vida. Mas enquanto eu respirar, enquanto Deus me der vida, recuso-me a dizer uma palavra que não seja verdade. Recuso-me a falar qualquer maldade. De jeito nenhum condenarei com suas acusações. Concordarei com suas acusações. Defenderei a minha inocência até a morte. Meu Deus. Versículo 6, né? A minha justiça me apegarei e não alargarei. Eu afastarei de mim, até que eu expire, até que eu morra, nunca afastarei de mim a minha integridade. Então Jó está dizendo, eu vou defender a minha inocência até a morte, porque vocês estão me acusando
dizendo que tem pecado na minha vida. E se não tem pecado na minha vida é porque meus filhos pecaram. Eu estou dizendo que eu sou íntegro diante do Senhor. Eu sou íntegro diante de Deus. Então você vê aqui o caminho da justiça própria cada vez mais exacerbado na vida de Jó. E ele buscando aí se justificar. Ele está se explicando o tempo inteiro. E aí olha o que ele diz agora. Eu agarro-me à minha integridade firmemente e acreditem, eu não vou me arrepender. Que meu inimigo tenha o mesmo fim do ímpio e meu adversário seja declarado culpado. Essa gente sem Deus tem alguma esperança quando Deus põe um ponto final em sua vida? Será que Deus ouvirá seu grito de socorro quando estiverem em apuros? Essa gente nem liga para o Todo-Poderoso. Pergunte se já oraram alguma vez. Claro que não. Eu apresentei a vocês tudo sobre o agir de Deus. Não omiti nada a respeito do Todo-Poderoso. A evidência está diante de vocês. Já viram por vocês mesmos. Então, por que continuam falando besteira? E diz, por que vocês continuam me acusando? Vou citar as próprias palavras de vocês agora. É assim que Deus trata o ímpio. Isso é o que devem esperar do Todo-Poderoso. Seus filhos terão morte violenta. Nunca terão um pão suficiente para pôr na mesa. Eles serão eliminados pela praga, mas nenhuma de suas viúvas derramará uma lágrima. Mesmo que acumulem muita riqueza e tenham muitas roupas finas, os honestos usarão essas roupas e os inocentes dividirão entre si tal riqueza. Eles constroem casas luxuosas, mas não resistirão a um simples inverno. Eles vão se deitar ricos, mas acordarão pobres. O pavor virá sobre eles como uma enchente, um tornado os carregará no meio da noite. Um vendaval os arrastará, e já era. Vão assumir sem deixar rastro nem pegada. As catástrofes os perseguem, correm para lá e para cá, mas não conseguem se esconder. Serão surrados e expulsos de seu lugar. Capítulo 28. Jó agora fala que o homem se apropria das riquezas da terra, e aí questiona de onde vem essa sabedoria, né? Sabemos que há minas de prata, e como o ouro é refinado. Sabemos que o ferro é extraído da terra e o cobre é tirado da rocha. O mineiro penetra a escuridão, vasculha os lugares mais escondidos atrás de minério, escava no escuro sufocante, bem longe da agitação e das pessoas. Abre um poço longe de todos e são baixados por cordas. A superfície da terra produz alimento, mas suas profundezas são como fornalha. No meio das pedras há safiras e entre rochas pepitas de ouro. Nenhum explorador conhece o caminho e o trapaceiro nunca pôs os olhos nelas. O arrogante nunca passou por lá e o dono do pedaço se dá conta delas. Os mineiros trabalham duro a rocha e transformam as montanhas. Eles cavam túneis através da rocha e encontram todos os tipos de pedras preciosas. Eles descobrem as nascentes dos rios e trazem os segredos da terra para a superfície. Mas tudo isso que ele falou é toda a obra humana, né? Isso que ele está dizendo. O homem apropria-se das riquezas da terra, o homem consegue explorar caminhos, os mineiros trabalham duro na rocha, conseguem transformar as montanhas, cavar túneis, encontram todo tipo de riqueza, de pedra preciosa. O homem consegue fazer tudo isso. Mas sabe o que o homem não consegue? Já está questionando. De onde vem a sabedoria? Aí ele começa a dizer, olha, né? Capítulo 28, 12. Mas onde se achará a sabedoria? Onde se esconde o entendimento? O homem não conhece o valor dela, nem se acha ela na terra dos viventes. Os mortais não têm nenhuma pista, não têm a menor ideia onde procurar. O abismo diz, não está aqui. As profundezas do mar repetem, nunca ouvimos falar dela. Não se pode ser comprada nem com o mais fino ouro. Nenhuma quantidade de prata será suficiente. Nem o famoso ouro de Ofir pode comprá-la, nem mesmo diamantes e safiras. Nem o ouro nem esmeraldas são comparáveis a ela. Joias extravagantes não conseguem ofuscá-la. Colares de pérolas e rubis não merecem atenção. Isso não paga nem a primeira prestação. Extraiam todo o ouro e diamante africano.
mas nada poderá ser comparado à sabedoria. Então, de onde vem a sabedoria? Onde mora o entendimento? Olha esse questionamento aqui. Acho lindo isso, né? Nessa conversa, nesse debate aqui, Jó diz, olha, ele primeiro que Jó descreve a sorte dos perversos. O Jó questiona o Senhor, né? Por que isso está acontecendo com ele? E Jó fala, olha, vocês estão cheios de argumentos tentando me acusar. Mas acaso vocês são sábios? Acaso vocês são mais sábios que o Senhor? O que ele está dizendo? Vocês não podem me acusar, porque vocês não são Deus. É isso que ele está dizendo. Eu quero que nem Deus está me apontando meu erro. E vocês querem me acusar? Vocês são mais sábios que Deus? Aí ele faz ele faz uma leitura aqui a respeito da sabedoria. De onde vem a sabedoria? Ele diz, olha, os meros mortais, os homens, eu sei que o homem consegue fazer muita coisa. O homem consegue extrair ouro, ele consegue mudar as montanhas, ele consegue cavar túneis aonde, em ambientes pedregosos, duros, em lugares difíceis. O homem consegue fazer muita coisa. Consegue extrair ouro, consegue extrair esmeralda. O homem consegue cavar e tirar pedras preciosas, encontrar pedras preciosas. Isso tudo o homem consegue fazer. Mas sabe o que o homem não consegue? O homem não consegue ter a sabedoria. Esse ouro, essas pedras preciosas, não consegue comprar a sabedoria. Porque de onde vem a sabedoria? Onde mora o entendimento? Ela não está bem escondida, que não importa quão profundo cavem, não poderá ser encontrado. Se perguntarem aos mortos, dirão, só ouvimos boatos a respeito dela. Só Deus, ele chega no versículo 23, ele diz, só Deus conhece o caminho para a sabedoria. Só Ele sabe exatamente onde pode ser encontrado. Ele sabe o lugar exato de cada coisa na terra. Ele vê tudo debaixo do céu. Ele atribuiu a força dos ventos e estabeleceu a medida das águas. Estabeleceu leis para a chuva, trovões e relâmpagos. Mas depois concentrou-se na sabedoria. Certificou-se de que tudo estava estabelecido. Então, dirigindo-se aos homens, disse, aqui está, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E afastar-se do mal é ter entendimento. Irmão, isso aqui é complicado. Meu Deus. Mais uma vez, na oração aqui inicial, eu já declarei isso, né? E hoje isso que deve ficar fixado nos nossos corações. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sobretudo, na nossa vida, a gente quer ser bem-sucedido. É a vida que Deus preparou para nós, né? Tomar as melhores decisões, as melhores escolhas. Financeiramente, fazer as melhores compras ou investimentos. E a gente muitas vezes acha que o nosso grande problema qual é o teu problema? Meu problema é financeiro. E o teu? Não, meu problema é um problema familiar. Só que todos os nossos problemas, na verdade, eles são resultado da falta de sabedoria. Todos os problemas derivam, eles emanam, eles nascem a partir da falta de sabedoria, de como proceder com as questões da nossa vida. E aí, Jó está fazendo uma leitura da vida e está falando, olha, o homem consegue fazer muita coisa, mas sabe o que o homem não tem? Dele mesmo, que não consegue escavar, pode cavar o mais fundo que for, não vai encontrar, porque Deus escondeu e reservou para si sabedoria. Aí ele diz, agora vem a revelação. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Deixa eu falar algo para você. Quando a gente olha para o mundo, tem muitas coisas que a gente gostaria de desfrutar, a gente gostaria de ter,
E a gente imagina que é possível ter tudo. E às vezes isso que nos enche os olhos, isso que nos atrai, talvez, quando a gente olha, na verdade, para a vida do ímpio, e é essa leitura que Jó está fazendo, isso é carregado de muitas dores. A palavra de Deus, ela revela que as coisas mais difíceis de ter são as coisas mais simples. Isso é a sabedoria. A sabedoria de Deus, ela confunde a humanidade, ela confunde o homem, ela confunde qualquer ser vivente. Isso que Jó está falando, a sabedoria está escondida nas coisas simples. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe o que é hoje uma das coisas que mais o mundo procura e não consegue encontrar? Não consegue desenvolver? É uma família simples. Pode ver. A nossa história, pega a sua história, pega a minha história, pega a nossa história. A coisa mais difícil. Qualquer um de nós aqui vai carregar na sua história alguma mazela familiar. Se não foi justamente na sua família, foi o seu avô, sua avó, seu pai, sua mãe, conflitos. O mundo hoje, sabe o que eles procuram? Como é difícil, como ter uma família. O pai é pai, a mãe é mãe e os filhos são filhos. Como ter honra. Hoje pela manhã mesmo estava conversando, resolvendo algumas questões, dizendo de uma oportunidade de um evento que a pessoa acompanhou, e ela estava dizendo, olha, eu percebi que não tem honra nenhuma. Né? É difícil, e essa coisa, é muito subjetivo isso. Nós estamos acostumados com o ambiente, ontem mesmo, nós no nosso encontro ali, né? Essa mesa colocada, preparada, essa mesa posta, né? Que nós estamos ali compartilhando da palavra de Deus. Quantas vezes nós fomos tragados por esse misticismo, de uma coisa apoteótica, um negócio para impressionar. E aí você vai ver, por exemplo, as nossas reuniões mesmo, em muito, vira o quê? Vira uma conversa. E parece que isso não é poderoso, né? Mas aí que está a sabedoria de Deus. Na simplicidade, numa conversa que vai redimir alguém. Quantos de nós, antes marcados pelo testemunho, uma conversa? Aquilo ali foi mais poderoso que uma pregação, meu Deus do céu? Você está entendendo? Aqui que está a sabedoria, está nas coisas simples. O testemunho do Michel, o testemunho da Joslaine, o testemunho do seu Antônio, o testemunho do Kevin. Quanta sabedoria, quanto amor de Deus ali. Mas está nas coisas simples. Essa é a sabedoria de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Esse temor, essa honra atribuída àquilo que é o Senhor, a gente consegue ver. Agora, eu consegui tocar nessa sabedoria. Testemunho que geram vida, que gera vida. Aqui está a sabedoria de Deus. Ele ocultou toda pessoa que chega esperando algo apoteótico acontecer não vai discernir. E essa é a sabedoria de Deus, porque ele oculta de quem acha que Deus tem que se apresentar de determinada forma. Mas aquele que é simples, humilde de coração, ele agora é carregado de sabedoria e aprendizado. Essa é a sabedoria de Deus. Hoje, a coisa mais espetacular que alguém pode ter, e é a coisa mais difícil, que está ocultada de muitos sábios da terra, é ter uma vida simples, cheia de realidade. Irmãos, o mundo não carrega realidade. O mundo não carrega realidade. Esteja convencido disso. Sabedoria, sabe o que é sabedoria? Ter uma família simples, carregada de realidade, de sinceridade, de verdade e amor. Não é simples na sua maneira de vestir,
Não é simples na maneira de falar, a pessoa que é toda aculturada, não é na ignorância, não confunda, né? Não confunda isso, ignorância com simplicidade, pobreza com simplicidade, né? Eu estou falando sobre uma verdade, uma simplicidade do espírito. Alguém pode ser, basicamente, o que é humildade? Humildade é alguém que, embora tenha muito conhecimento, embora possa ter muitas posses, embora possa ser muito grande, vamos dizer assim, mas abre mão de tudo isso e consegue relacionar com qualquer pessoa, não baseado nisso. Isso é humildade. Né? E essa é a sabedoria. À medida que os anos vão passando, a gente consegue fazer leitura, a gente chega em determinados ambientes, a gente vê quão estúpido é o mundo, porque a gente chega em ambiente que a gente vê que a pessoa está tentando apresentar tudo que é, a sua performance, o seu jeito, sua maneira de falar, a sua roupagem exterior, o seu visual, tanto que o empenho que as pessoas têm de apresentar algo. Mas a sabedoria de Deus se revela na simplicidade. Não é errado se vestir bem. Não é errado ser bonito. Fazer os procedimentos que pode fazer. Dar uma melhorada na carcassinha. Não tem problema nenhum sobre isso. Só que a sabedoria não está nisso. Porque às vezes você vê toda uma performance, mas interiormente está vazio. Jó está dizendo, olha, a sabedoria foi escondida. Ela está escondida e reservada ao Senhor, ninguém consegue achar ela. Mas aí ele revela, mas o temor do Senhor, ele é o princípio, o temor do Senhor é a sabedoria. Nós sábios, sabe que nos tornando sábios, talvez a gente ainda, se a gente não discerne isso, talvez a gente esteja carregando riqueza e achando que a gente é pobre. Às vezes tem pessoas que tudo que eles queriam ter é a honra que tem na sua casa. Tudo que ele queria ter é um filho que ouvisse ele. Tudo que queria ter era alguém que, quando dissesse, filhos, vamos sentar ao redor da mesa, todo mundo obedecesse e sentasse ali. De não ser insultado, de não ser desprezado. Aqui está a sabedoria. O Senhor revelou para a gente simples. Vamos à honra, meu Deus, como é poderoso a honra. Não é essa honra do mundo, essa hierarquia. Não é, Jesus nunca falou de honra hierárquica. Mas sempre uma virtude, essa honra, sabe? De você poder falar e as pessoas apreciarem o que você fala. Você dentro da sua casa, você fazer uma conversa profunda. E ter alguém que ouça, que honre isso. Você conseguir desenvolver uma conversa com o seu cônjuge. Sem ressentimentos, mas dotado de sabedoria. Essa honra mútua, esse ambiente. Isso é sabedoria. Você discernir coisas espirituais, isso é sabedoria, porque o mundo não tem essa faculdade de discernimento espiritual. Isso só é dado por meio do Espírito. Isso é riqueza. Você carrega riqueza dentro de você, o Espírito Santo. O temor do Senhor é a sabedoria. Afastar-se do mal é o entendimento. Olha só, alguém que foge do mal, parece que isso é pouca coisa, né? Não, mas afastar-se do mal é o entendimento. Se você não entrar em determinadas coisas, você foge do mal e da aparência do mal. Isso é sabedoria. Jó, ele descreve, só Deus conhece o caminho para a sabedoria. Só ele sabe exatamente onde pode ser encontrado. Mas aí Jó revela o temor. Então, dirigindo-se aos homens, disse, aqui está.
Deus criou todas as coisas, criou o firmamento, o fundamento, as estrelas, o céu, as galáxias, criou tudo. Mas depois se concentrou em criar sabedoria. E aí ele disse, aqui está. Aonde? Nós queremos saber, Jó, fala aí para nós. Então, dirigindo-se aos homens, 28, disse, aqui está, o temor do Senhor é a sabedoria, e afastar-se do mal é ter entendimento. Aí Jó agora tem aí um saudosismo, né? Jó lembra do seu os bons e velhos tempos, onde ele não estava leproso, ele não estava, ele tinha família, ele tinha gado, seus bens. Jó agora, capítulo 29, descreve um saudosismo aqui, né? A saudade que ele tem dos anos que ele estava bem. Só que é interessante, porque à medida que ele vai lembrando, ele vai pontuando tudo de bom que ele fazia. E aí ele se enche de justiça própria de uma maneira agora vai o ápice aí da justiça própria de Jó. Mano, assim, é horrível, né? A pessoa que tá... E de fato ele fazia isso, mas é que o problema é que ele confia nisso. Então sempre lembrando, não é que você não deva fazer as coisas boas, não pode confiar. Só isso. Não confie nisso. Você continua fazendo. Professor, então quer dizer que Deus não se agrada das coisas boas que a gente faz? Claro que se agrada. E Deus não recompensa? Recompensa. Tá, então é justamente porque Deus viu o que a gente fez de bom e Deus recompensa. Existe uma lei, que é a lei da semeadura e da colheita. O que você planta vai colher. Tá, pastor? Então eu faço bem e eu vou colher o bem. Mas você precisa entender uma coisa. Se eu plantar, eu vou colher, não é? Eu preciso fazer? E se eu fizer, vai dar certo? Então, uma pergunta só. A semente é de quem? Quando vier a colheita, lembre-se que a semente não era sua. Mas eu que fiz! Mas a semente não era sua, filho. Porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. Mas fui eu que plantei, mas a terra não é sua, a semente não é sua, a água que vem do céu não é sua, o sol é dele, ele é o sol, é ele que dá o calor, tudo é ele, mas é eu que plantei, mas a terra não é sua, filho. Você só está cooperando. Ele só incluiu você para desfrutar de tudo isso. Mas quando vier a colheita, sabe que é por causa dele, não é porque você plantou bem, não, porque a estação foi ele que determinou. Porque se não vem chuva, você pode ficar plantando a vida inteira, mas se ele não mandar chuva e o sol, não brota nunca. Se não tiver terra para plantar, nunca vai florescer. Você está entendendo? Então é óbvio que Deus se agrada com o que a gente faz. Óbvio. Ele vê a maldade dos homens, ele pune a maldade dos homens. Mas quando você vai dizer, nossa, mas então se eu fizer... Olha só, a Bíblia diz que o generoso prosperará. Então isso quer dizer que se eu for generoso, Deus vai ver isso e vai me fazer prosperar. Então como que não é mérito? Eu que vou plantar. Pois é, filho, mas quem que deu a semente da generosidade para tu compartilhar? Quem colocou saúde em ti? Quem que te deu o sopro da vida? Você está percebendo? Por isso que tudo é ele. E quando Deus olha para você, ele vê Cristo. Não acha que é por nossa causa. Ele vê Cristo. E por causa de Cristo, aí tem favor. Por isso que a gente não ora no nosso nome. Em nome de Israel, amém. É assim que você termina a sua oração. Em nome da Rosário, em nome do Vitor, amém. Em nome da Carolina, amém. Em nome da Cléria, amém. Em nome da Vera, amém. Em nome da Maria, do Bruno, do Ricardo, do Marcelo, do Natanael, do Elemar, do Heleno, da Clair. O que mais aqui? Tô vendo. E mais 67 pessoas que eu tô vendo aqui. Em meu nome, amém? Assim? Não, porque em seu nome não cai uma gota. Cai raio, trovão, acabou de cair. Em nosso nome não dá. Só que Jó estava dizendo o seguinte, olha, Deus é injusto, porque olha tudo o que o meu nome representa.
Olha agora o que ele vai dizer. Ah, que saudade! Ah, que saudade dos bons e velhos tempos, quando Deus cuidava de mim. Olha só. Ah, que saudade dos bons e velhos tempos, quando Deus cuidava de mim. Ele sempre ia à frente com uma lâmpada e eu andava na escuridão guiado por sua luz. Ah, que saudade dos anos dourados, quando a amizade de Deus agraciava meu lar. Quando o poderoso ainda estava do meu lado. E meus filhos todos em volta de mim. Quando tudo dava certo e nada era tão sofrido. Irmãos, eu imagino a dor desse homem. Só imagino. Ele não viveu uma vírgula. É dor, é verdade. E ele agora sabe esse saudosismo. Só que olha só, meu Deus, dá dó, né? Mas está carregado de justiça. Olha, meu Deus, é o Jó, o irmão querido. Olha só, nossa, eu fui lá e ele começou a dizer, nossa, como eu me lembro como era nos tempos antigos, mas agora tá difícil, né? A vida tá assim. Aí isso me padece verdade, irmão, né? Como era melhor antes, né? Vai fazer o quê, né? Deus quis assim. Ah, é? Vamos ver a sequência dessa aparência de humildade, né? Ah, que saudade dos anos dourados, quando a amizade de Deus agraciava meu lar, quando o poderoso ainda estava do meu lado, e meus filhos todos em volta de mim, quando tudo dava certo, e nada era tão sofrido. Quando eu ia ao centro da cidade, me assentava com meus amigos na praça. Jovens e velhos me cumprimentavam com respeito. Eu era honrado por todos da cidade. Quando eu falava, todos escutavam. Até os líderes se calavam para me ouvir. Os que me conheciam falavam bem de mim. Minha reputação chegava primeiro que eu. Sabe, a pessoa que é bem falada. Nossa, fulano, ciclano, quando ele tá chegando aí. Uau, quando chega. De verdade, Jó era esse mesmo. Eu era conhecido, olha agora. Eu era conhecido por ajudar pessoas em dificuldades e apoiar os que estavam desanimados. Você percebe que, sabe, às vezes você conversa com algumas pessoas experientes da vida, eles vão contar o que eles fizeram. Só que se eles não são convertidos, eles vão pegar toda a glória e atribuir a eles o que eles fizeram. É desse jeito. Aí, a pessoa se torna, é difícil, porque daí a pessoa é muito boa, é muito espetacular, assim. Ah, porque eu fiz, porque eu ajudei, porque eu não sei o quê, porque eu que paguei, porque eu... É isso que eu estou falando. Eu era conhecido por ajudar pessoas em dificuldades e apoiar os que estavam desanimados. O que estava prestes... Olha agora, meu Deus. A justiça própria vai lá em cima agora. O mérito, achando que a glória é dele. O que estava prestes a morrer me abençoava. A viúva e os amigos se alegravam com a minha visita. Meu relacionamento com o povo era ótimo. Eu era conhecido por ser homem honesto e justo. Eu era os olhos do cego e os pés do aleijado. Você está vendo o problema? O que ele estava dizendo? É Deus? Não, sou eu. Eu era justo. Eu era bom. O cara que estava cego, eu que era os olhos dele. O cara que estava aleijado, eu que fazia ele caminhar. Eu era conhecido por ser honesto e justo, olhos do cego, pés do aleijado. Um pai para o necessitado, um defensor do estrangeiro injustiçado. Eu já agarrei ladrões pelo pescoço e fiz devolver o que havia roubado. Meu Deus, isso aqui é fazer justiça, é ou não é? Mas o problema é quando o homem se coloca no lugar de Deus. Isso mesmo, Bruno. O mérito nunca será nosso. Meu pai, é óbvio, somos cegos de nascença. É isso mesmo. Obrigado por revelação, meu Senhor. Aleluia, aleluia. Tá percebendo? Eu era os olhos do cego, olha tudo que eu já fiz, os pés do aleijado. Eu fui um pai pro necessitado, eu que ajudei, eu que fiz. Eu ajudei lá a sair da miséria, porque aquela vez fui eu que ajudei. E é bem verdade que o outro deve reconhecer. Mas a gente deve perceber que até a semente que quem deu na nossa mão para ajudar o outro foi o Senhor. Senhor, muito obrigado. Ó, Deus. Sabe, irmão, esses dias, até comentei num culto,
E essa tem sido a nossa oração aqui em casa também. No momento que nós estivermos orando, estamos orando, agradecendo a comida, vamos lá. Olha só, como parece piedoso isso. Deus, obrigado, porque o Senhor não deixou faltar. Primeiro, que a base é a falta, né? A gente pensa que o normal é faltar, então o Senhor não deixou faltar. Mas a promessa de Deus é uma vida abundante. Então, Senhor, nós somos gratos pela abundância que o Senhor tem derramado. Ponto. Mas é válido também, não deixou faltar? É verdade. Mas não é só isso, porque onde abundou a falta, superabundará a sobra, né? O aumento, a multiplicação. Essa é a verdade do Evangelho. Mas muitas vezes na nossa mesa, a gente está orando e está agradecendo ao Senhor. Isso parece piedoso. E é piedoso. Só que às vezes a gente pode estar carregado também de justiça própria. A nossa oração. E ser mais pecaminoso do que o outro, que não consegue nem orar. Porque se a gente acha que tudo que Deus fez, nós somos a finalidade disso, nós não temos o coração de Cristo. Quer ver? Jesus, obrigado pelo alimento, o Senhor é bom, o Senhor tem multiplicado. Aleluia, tudo isso está certo. Obrigado porque o Senhor não deixa faltar aqui em casa. Verdade? Verdade. Tudo isso é verdade? Tudo isso é verdade. Tudo isso a gente vê a bondade de Deus? Vê a bondade de Deus. Mas isso carrega o Espírito de Cristo? Até aqui carrega o Espírito de Cristo? Bom, pode ser que não. Por quê? Porque não adianta eu dizer o seguinte, ó Deus, obrigado por eu não ser que nem esses que não têm. Porque eu sou temente ao Senhor e o Senhor me abençoa. Mas esses injustos aí, esses pecadores, eles não têm. Obrigado por não ser um deles. Ah, é fariseu. Obrigado porque eu não sou que nem esses publicanos. Obrigado porque na nossa casa tem, né? Outra maneira de agradecer, claro que é. A gente continua agradecendo. Só que sabe qual é a oração que carrega o Espírito de Cristo? Somos gratos, Jesus, porque o Senhor tem nos dado ao ponto de nós compartilharmos. E não somente a comida, que até o ímpio consegue fazer isso. Obrigado, porque o Senhor tem nos dado em favor dos nossos irmãos. Grato nós somos por termos com quem compartilhar. Esse é o Espírito de Cristo. Porque senão a gente acha que a finalidade da vida é Deus nos abençoar. A finalidade da vida não é Deus nos abençoar. Pastor, o senhor está falando isso, ele não veio e se fez pobre para nós fôssemos enriquecidos. É verdade. Com o Espírito dele. E com o Espírito dele é o quê? O que Deus fala para Abraão? Eu te abençoarei. Deus fala para Abraão que vai abençoar ele, sim ou não? Fala. Eu te abençoarei. Para aí? Não. O que ele fala? E tu serás uma bênção. Então eu e você, o propósito da vida de Deus em nós, não é que a gente seja abençoado apenas, é que nós nos tornemos uma bênção. Não é só a gente ouvir algo lá no GC, não é só a gente ter abençoado, muito obrigado. E vamos lá, quanto de nós viveu nesse limite de entendimento? Eu estou sendo abençoado, graças a Deus, Deus me salvou. Agora é para você ser um canal de salvação para muitos outros. Eu não tinha família e Deus me deu uma. Obrigado, Deus. Ok. Tem de vós o mesmo Espírito, o mesmo sentimento de Cristo. Você que não tinha família recebeu uma, se torna a família daquele que não tem também. Você que não tinha o alimento recebeu, compartilhe com aquele que não tem também. Você recebeu instrução? Instrua também. Você recebe o ensino? Seja aquele que fala e ensine também. Mas eu não consigo falar nesse nível, não sei quanto. Bom, mas eu acho que se você recebeu o ensino de um adulto, você, quando vir um bebê, você consegue talvez cuidar dele um pouco, né? Pelo menos embalar. Você está entendendo? Esse é carregar o Espírito de Cristo. Porque senão, a finalidade é em nós mesmos. Muitas vezes nós pensamos nisso aqui, que a vida cristã é o quê? Deus nos livrando, nos salvando da pobreza. E daí, no momento que Deus nos enriquece, a gente diz, cumprimos o propósito. Estou aprovado por Deus. Não.
Propósito da vida, propósito da criação de Deus. O fim não é nós mesmos. Meu Deus do céu, isso é loucura. Eu pensei que fui salvo para ser abençoado. Não, isso faz parte. Mas Deus vai abençoar você para que você seja um abençoador também. Deus vai enriquecer você para que você seja generoso também. Cuide de irmãos, cuide de pessoas, cuide do ímpio. Quer um carro melhor? Para servir. Quer uma casa grande? Para servir. Quer uma mesa boa? Ou você pede, não, eu quero só 4 pratos nessa casa, que é o que tem aqui. Não, peça 8. Para quê? Você vai servir, quem não tem família. Eu estou pensando algo aqui, buscando algo no Senhor a respeito dessa Páscoa. Natal já foi assim, não é possível que a gente, sabe, o mundo precisa ser incluído nas nossas mesas. O estrangeiro, o ímpio. Não é que a gente vai para o contexto do ímpio e vai fazer a bagunça, mas a gente precisa incluí-lo na nossa mesa. A gente precisa aproximar as pessoas. E esse é o Espírito de Cristo. Porque senão a gente fica isolado, dizendo o seguinte, Deus me abençoou, Deus me salvou, e graças a Deus que não sou que nem essa gente. Né? E a gente acha que o fim somos nós mesmos, mas não é esse o Espírito de Cristo. É que você se torne um cristão, um Cristo, alguém que se doa em favor dos seus irmãos, a ponto de amá-los, como ontem estava sendo compartilhado, né? Pessoas lá no final de semana. Eu acho lindo isso. Pessoas que saem das suas casas, nós estávamos lá em 80 voluntários. 80 pessoas, dando final de semana inteiro. Muito com filhos, deixam os filhos em casa. Porque eu vou, meu Deus, eu vou tratar como família aqueles que não são. Eu vou tratar como irmãos aqueles que eu nem conheço. Tem mais Espírito de Cristo que isso? Doando-se em favor dos irmãos. Amém. Só que Jó aqui achou que tudo que Deus já tinha feito na vida dele, as riquezas, ele era a fonte disso. Por isso que ele se envaidece. Por isso que ele diz, o que estava prestes a morrer, eu abençoava. A viúva e os amigos se alegravam com a minha visita. Meu relacionamento, ou seja, quando eu chegava, nossa, final do ano, eu fazia um rancho, enchia um caminhão, distribuía para todos os pobres. Nossa, como eu era bom. E Jó também, Jó está falando exatamente isso aqui. E quantos ímpios não acham que essa justiça é isso que agrada a Deus? Mas a pessoa está atribuindo glória a quem? A Deus? Não, glória a Ele mesmo. Eu que fiz, eu que trabalhei e estou ajudando os pobres que precisam. Pastor, então é errado ajudar os pobres necessitados? Claro que não, Jesus falou isso. Só que não acho que a glória é sua. Porque quem deu condições, quem fez multiplicar riqueza, tudo foi o Senhor. Mas eu trabalhei. Pois é, mas se Deus não der a saúde, não dá, né? E o dinheiro não compra a sabedoria. A gente precisa reconhecer, irmão. Tudo é Deus. A glória é dele. Jó diz, eu era os olhos do cego, os pés do aleijado, um pai para o necessitado, um defensor do estrangeiro. Eu já agarrei ladrão pelo pescoço, eu fiz justiça, e eu fiz devolver o que haviam roubado. Isso aqui é justiça? Claro. Eu pensava, morrerei em paz na minha casa, agradecido por uma vida longa e bem vivida, pois sou muito bem sucedida e respeitada, e a honra se renova a cada dia. Ou seja, tudo que eu fiz, eu vou morrer bem, né? Porque eu fiz o bem. Minha alma será cheia de glória. Meu Deus. Versículo 20. A minha honra se renovará em mim e o meu arco se reforçará na minha mão. A minha alma será cheia de glória e o meu corpo saudável até meu último dia. Todos ouviam quando eu falava. Esperavam ansiosos cada palavra minha. Depois ficavam quietos e pensativos, para que em sua vida elas fizessem sentido. Recebiam meus conselhos e absorviam tudo. Como o solo bebe a chuva da primavera. Meu Deus. Quando eu sorria para eles, mal podiam acreditar. O rosto deles brilhava, os problemas sumiam. Meu Deus, Jó é um Deus. Eu era o líder deles, que lhes dava ânimo.
Em tudo era um exemplo para todos. Para onde eu os conduzisse, eles me seguiam. E era assim mesmo, vamos lá. Uma pessoa que é... As pessoas que são endeusadas ou idolatradas, né, os ídolos, não são assim? É desse jeito. Você vai lá, ganha um autógrafo, a gente fica doido. Hã? Aí ele sorriu para mim. É igual mãe apaixonada por criança, um bebê que tem 2 meses. Aí a criança, ele sorriu, não sorriu, é espasmo que tá dando na criatura. Mas a gente acha que sorriu para mim. Entendeu? Porque é espasmo, assim, até 4 meses a criança mal enxerga. Não enxerga nada, é um vulto, assim. Daí tá vendo um vulto, tem um monte de espasmo, tá desenvolvendo os musculozinhos da face e tal. A gente acha que é grandes coisas. É isso que ele tá falando. Eu olhava para as pessoas, eu sorria para as pessoas me celebravam. Eu era o ânimo dessas pessoas, eu dava ânimo. Quando eu sorria para eles, mal podia acreditar. Né? É gente apaixonada também, né? Ela sorriu para mim, meu Deus. Isso, não, tem gente que é tão carente, pelo amor de Deus. A pessoa foi assim, sabe, foi respeitosa, foi bondosa, deu um sorriso, foi carinhosa, né? A pessoa, meu Deus, tá apaixonado por mim. Jó tá dizendo, Jó foi para um nível da justiça própria que ele atribui tudo isso a ele, a bondade dele. Tá vendo? Esse é o grande problema. Aí tá no lugar de Deus. Ele é tão bom, tão justo, tão honesto, tão correto. Ele faz tanta ação social, ele é tão correto. Olha, e ele é tão justo que pegou um pelo pescoço e vai devolver o que tu roubou do outro. Isso é fazer justiça? Claro que é. Mas Jó, o problema é que agora disso tudo já estão atribuindo a ele. Está dizendo, eu era. Aqui para mim, o ápice. Eu era os olhos do cego e os pés do aleijado. Meu Deus. Então tá faltando dizer que eu era o pão do faminto e a água do sedento. Se não falou, né? E aí agora no capítulo 30, Jó lamenta a miséria que caiu. Ele vai ao ápice, ele lembra, né? Faz esse saudosismo todo. Aí ele diz assim, mas isso acabou. 30. Hoje sou alvo de piadas, de jovens mal educados e arrogantes. Ora, eu desprezava os pais deles, considerava-os piores que cães. Eita. Que cuidavam do rebanho. De que me serviriam eles, irmãos? Como é interessante isso, né? É exatamente isso que acontece na vida de muitas pessoas. A soberba, a vaidade, o homem acha que não precisa de Deus. Sabe, as pessoas, não, meu Deus, as pessoas são soberbas. Todos nós, né? Precisamos se enxergar, né? Mas assim, tem coisa que é esdrúxula. Você vê uma arrogância, uma petulância. E aí, quem está em Cristo, quem tem temor do Senhor, a gente começa a perceber assim, meu Deus, que soberba, a pessoa... Aquela coisa, né? Igual algumas profissões, né? A gente tinha um slogan, a gente falava na faculdade que os advogados acham... Estou falando do contexto universitário, mas é isso mesmo. Os advogados acham que são deuses, né? Que é muito esse detentor, assim como nós estamos vendo no nosso Brasil, né? Acho que são deuses. E aí, e os médicos têm certeza. A gente falava isso, né? A galera da medicina, não. A galera do direito, eles acham que são deuses. E a galera da medicina, eles têm certeza que são. Por quê? Porque é esse poder. É o poder para decidir uma vida. É o poder para... É como se o poder da vida e da morte estivesse nas mãos. E sabe, isso muitas vezes, imagina, gente que de fato isso é um grande poder, né? Um diagnóstico, uma orientação. Imagina, um médico falou e Deus falou, fica como que o médico disse. Né? É loucura isso. Né? E muitas vezes esse poder, e aqui agora não estou falando a respeito da profissão, agora estou falando a respeito desse poder, o dinheiro, sabe, a vaidade humana, um status, uma posição social, isso vai envaidecendo de tamanha forma que a pessoa, sabe, se torna impenitente. A pessoa se torna rígido demais, arrogante, não aceita nada. Né? Olha o que Jó está dizendo. Eu desprezava os pais deles. Eu considerava piores que cães. Ou seja, no argumento eu destruo qualquer um. É isso que Jó fazia. Só que agora está dizendo, mas isso acabou. Tá vendo o que Deus está tratando na vida de Jó? É o erro? Não.
É a justiça própria. Onde é que está o erro? Não, está na justiça própria. Se tornou tão arrogante. Não tem erro, mas se tornou arrogante. É essa crítica exacerbada, meu Deus, o que eu vejo, sabe? E muitas vezes nós, irmãos, afetados e afetantes, às vezes o limiar, a crítica, nossa crítica vai lá em cima. E o mundo mesmo, meu Deus do céu, crítico demais. Todo mundo é errado. Você já viu que tem pra gente? Todo mundo é errado. Todo mundo é errado. Não tem. A pessoa é crítica. Ah, não gostei disso. Fulano é assim, esse clã, e Beltrano, então, não sei o quê. Meu Deus. A pessoa é um Deus. Porque não se enxerga. Porque não tem luz. Porque não tem sabedoria. E aí você vai ver, igual ontem, né, ouvindo o testemunho do seu Antônio, meu Deus, é gente que viveu. Tem muito ainda que viver, né? É novo ainda, com 67 anos. Mas sim, já viveu algo, mas você percebe que é carregado de reconhecimento. E aí, humildade. Alguém que chega aos 67 anos, viveu um tanto de vida, ainda tem mais, talvez um terço ainda de vida para viver, ou um quarto de vida para viver ainda. Mas sabe como que ele estava lá no encontro, irmão? Ele se deitou no chão, com o rosto no chão. Como a gente deita, assim, com o rosto em chão. Agradecendo ao Senhor. Reconhecendo o Senhor. Reconhecendo o amor de Deus. Sabe o que é isso? É alguém agora que se humilhou diante de Deus. Não é somente isso, né? Não é somente o aspecto exteriorizado, mas você percebe na fala, né, no espírito. Melhor do que a fala é o espírito. Um espírito assim de honra. Honrando as pessoas. Como falou ontem, honrando as pessoas mais novas. É porque tem gente que diz, não, o que mais novo tem para me ensinar? O que é esse guri? O que é essa guria? O que é essa irmã? Tem idade para ele. Podia dizer que vai botar um menino aqui, tem idade para ser teu pai, teu avô. É verdade, tem mesmo. Mas não é isso que está sendo julgado, porque abriu mão da justiça, de fazer leituras naturais, porque percebeu a bondade e o amor de Deus. Essa humildade. Antes, né, a gente na soberba, na vaidade, tudo isso era critério, os critérios exteriores. É a idade, é quem é o dinheiro. Não, o mundo é podre. Mede pelo dinheiro, não diz que não. Mede pelo dinheiro. Só ouve quem tiver mais que eles. Eles olham o saldo bancário para ensinar. Estima a pessoa que não é nada, mas se tem pelo que tem. Atrai o que tem, não o que carrega. É o que possui. É desse jeito. Sabe, é o tempo inteiro. E aí a gente acha, o mundo, né? Nós também carregamos isso. E quando o negócio se aperta, a gente vai dizer, não é não, mas não mexe pelo dinheiro, mas mede pela idade. É a diferença. Aí do pequenino a gente nunca vai ouvir coisa. E aí, bom, aí tem mais soberba ainda, mas que o mais soberbo é o seguinte, a pessoa que é jovem e não quer ouvir nem o experiente. É mais soberbo ainda. Porque quando se é jovem, é obrigado a honrar. Quando se é experiente, velho, idoso, é nobreza se honrar. Querendo honrar o jovem honrando o velho, isso é obrigação. O jovem, o novo, honrando o velho, isso é obrigação. Agora, o velho honrando o novo, isso é nobreza. Jó estava dizendo, antes eu criticava essa gente, eu dizia que eles eram pior que cachorro. Mas agora, isso acabou. Já estavam velhos. Olha agora. Quem cuida considerava piores que cães que cuidam do rebanho. De que me serviriam eles? Já estavam velhos e sem força, esgotados de tanta necessidade e fome. Perambulavam de rua em rua, revirando lixo, e comiam o que encontravam pela frente. Foram banidos da comunidade, amaldiçoados como delinquentes.
Ninguém os suportava. Eram expulsos de sua terra. Ouvia-se sobre eles nos lugares mais estranhos, como andavam por aí como loucos varridos. Um bando de mendigos sem nome, rejeitados por todos. Mas agora os filhos deles correm atrás para me insultar e zombar da minha cara. Meu Deus, o Espírito Santo está me lembrando de algo aqui. Foi tempo atrás. Oh, Deus. O Espírito Santo vem se me arrepender disso. No Garden ali, a gente coloca o lixo ali na rua, né? E o que acontece muitas vezes, deve acontecer também, você mora talvez em casa, né? Quando não é prédio, nas casas isso é mais visível, assim. A gente coloca o lixo na frente e o que acontece é que muitos catadores, eles vão e bagunçam muita coisa. Abrem, deixam o lixo espalhado, e depois aí o lixo que está espalhado, o pessoal da coleta, eles não carregam o lixo que está espalhado, eles vão pegar os sacos ali, já passam correndo, né? E vão carregar aquele lixo. Então, assim, se os caras vão lá procurar alguma coisa e deixam o lixo aberto, espalhado, isso depois vem cachorro ali, o lixo fica ali, tu tem que recolher, rasga os sacos. Isso já aconteceu várias vezes. E tempo atrás, eu estava chegando no Garden e aí tinha uma pessoa ali. Eu não destratei nada disso. Mas a primeira coisa, eu disse, amigo, vai deixar tudo fechadinho aí, né? Eu cheguei mais firme, assim. Aí, eu, não, vou deixar tudo fechado aqui, ó, eu sempre fecho, tá, não sei o que. Eu disse, tá, não é tu que deixou esses dias abertos aí, né? Aí, não. Ou seja, eu não destratei ele, não fui desrespeitoso, nada disso. Mas talvez a melhor coisa que eu pudesse inicialmente falar é, amigo, precisa de alguma coisa, né? Eu posso te ajudar e chegar ali até dizer, ó, eu te ajudo até abrir um saco aqui, pegar alguma coisa aqui, só vamos deixar fechadinho. E lá ajudar ele a pegar o que ele precisa. Talvez isso se parecesse mais com Cristo do que eu apenas, bem verdade, eu estava no limite do quê? Eu não destratei a pessoa. Eu respeitei. Mas será que o respeito, esse é o limite? Será que Jesus não abriria o saco com o cara? Irmãos, mais uma vez, né? Eu sinceramente não acho que essa questão, né, de pessoas andarilhas nesse estado, você vai ver que muitos são ajudados. Mas a pessoa, eles não querem viver uma vida regrada, tá? Não querem o limite de estar... Tem centros de reabilitação, tem um tanto de lugares para acolher, né? Mas eles não querem a vida, eles querem essa liberdade, né? Eles querem fugir da realidade, é isso. Então, muitos já foram muito ajudados, a maioria, né? Já tentaram de tudo, a família já tentou de tudo, né? Então, eles querem viver uma vida assim. Você pega o exemplo daquele mendigo Givaldo, que ficou famoso, tal, teve um caso com uma mulher e tal. Todo mundo ajudou o cara, né? Mas, questão de meses, estava de volta à rua. Hoje ele está de volta na rua, né? Então, é uma questão que a pessoa não quer uma vida regrada, porque essa vida regrada é difícil, tem cobrança, tem desafios, tem força envolvida, tem cansaço, a vida de não fazer nada, isso é mais fácil, não quero fazer nada, eu quero fugir da realidade. Pois bem, então não acho que a gente deva, em toda situação, pegar, colocar a pessoa debaixo do braço, acolher e tal, não sei o que, não acho isso, porque tem um monte que são uma escolha da pessoa, né? E propriamente nós que pregamos o evangelho, a gente já faz isso o tempo inteiro. A gente faz isso com famílias, com pessoa que acabar com a vida, né? Como a gente ouviu o testemunho. Acabar com a vida, o que chegou? Nós pregando o evangelho. Isso é pouca coisa? Você tá entendendo? Tem gente que não, que se a gente fizer um sopão vale mais do que a gente pegar o evangelho, o cara que quer se matar não vai se matar mais. Mas tem gente que acha que se der sopão, ele vai lá e se mata com a barriga cheia. Tem gente que acha que é melhor o sopão. Você tá entendendo? Que o evangelho não. Nós fizemos a obra social mais efetiva da face da terra é a igreja que faz. Ela dá irmão para quem nunca teve. O evangelho faz parente virar família. O ódio
sai da lugar para o amor. O ressentimento e a falta de perdão agora são desfeitos, e agora um amor é instituído dentro de uma casa. O que é isso? Isso é o evangelho. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? Então não caia nessa mentalidade do mundo, de achando que a obra social é a obra mais efetiva. Não, a pregação do evangelho. Não, se não fosse isso, Jesus não ensinava a pregar. Jesus abriu uma padaria. Amém? Portanto, naquela situação ali, eu cheguei e aí eu fiz essa pergunta. Mas talvez o Espírito de Cristo é aquele que vai ali, até ajuda o cara. Eu oportunamente farei isso. É bem verdade que eu não vou aprovar a bagunça do cara. Mas se ele for ali bagunçar, não, ele não deve bagunçar. Mas eu posso ali ajudar. Tem toda uma outra questão, né, que existe até campanhas, né, dizendo, não ajude determinada coisa assim, porque eles não querem ir para os centros de reabilitação, e daí todo mundo ajuda na rua, eles se mantêm na rua. Tem toda uma discussão. Tem cidades, como acredito que é Curitiba, que é impedido de as pessoas ajudar no sinal. Então tem toda uma discussão em torno disso. Tá? Eu estou falando agora do coração. Sabe, parecer com carregar o Espírito de Cristo. Porque parece no limite não destratar a pessoa, o limite do respeito aqui, talvez não carregue o Espírito de Cristo. Olha o que já está dizendo. Eu desprezava a gente, perambulavam de rua em rua, revirando lixo e comiam o que encontrava pela frente. Foram banidos da comunidade, amaldiçoados como delinquentes. Ninguém os suportava. Eles eram expulsos da sua terra. Ouvia-se sobre eles nos lugares mais estranhos. Como andavam por aí como loucos varridos, um bando de mendigos sem nome, rejeitados por todos. Mas agora os filhos deles correm atrás para me insultar e zombar da minha cara. Ou seja, agora eu estou numa situação pior que a deles. Isso é loucura. Eles me odeiam e me ofendem. Ousam cuspir no meu rosto. Agora que Deus detonou a minha vida, caem matando em cima de mim. Ninguém o segura. Eles me atacam brutalmente de todos os lados, me derrubam e continuam a pisotear enquanto estou caindo. Eles me destroem pelo meu caminho e conseguem fazer isso de um jeito que ninguém ergue um dedo em meu socorro. Eles deitam e enrolam sobre mim. Aproveitam minha fraqueza para me arruinar de vez. O pavor me assalta, minha dignidade é arrastada no chão e a esperança de socorro virou fumaça. E aqui eu volto, né? Aquelas pessoas que muitas vezes a gente desonrou na vaidade da nossa tolice, ou na tolice da nossa vaidade, melhor, a gente desprezou. Aí o pai simples, a mãe simples, que a gente sabe, a gente é esperto, a gente tem conhecimento, que a gente é moderno. Daí a gente se mete numa enrascada, numa bucha na vida, que a gente precisa do pai e da mãe. Aí a gente encontra neles a geração, a gente recorre para a geração que faz o machado flutuar. O pai simples, a mãe simples, que vai nos acolher, que vai emprestar o cartãozinho de 800 pila, que vai pegar, vai tirar lá que tem... A gente arrebentou com todos os nossos créditos, mas o pai e a mãe tem um créditozinho lá do banquinho, que eles são clientes há 38 anos. Eles vão nos ajudar. E muitas vezes desprezamos esses. O que Deus está tratando? Não, mas me metemos em enrascada que nem fomos nós. Que pecado eu tenho, Jó está dizendo. Mas é Deus levando a honrar, perceber a sabedoria, honrar, conhecer o outro, não achar que é melhor. Jó, no versículo 16, diz: minha vida se esvai, estou condenado ao sofrimento. A noite consome meus ossos, a dor nunca para. Deus me pega pela gola e me lança, e eu fico rolando de dor na cama. Imagina então, né, deitando sobre as feridas, né? Do mesmo modo, lançou-me na lama. Estou só o pó e sou um monte de cinza. O que fiz para merecer isso? E aí ele pergunta: cadê meu pecado de novo? Peço socorro a ti e não tenho resposta, Deus. Estou diante de ti, mas nem olhas para mim. Tu és muito duro comigo, pois me atacas como uma mão pesada. Tu me jogaste no meio da tempestade, e com ela se foi o sucesso para bem longe de mim. Sei que vão morrer de qualquer jeito,
pois é assim que determinaste para todos. O que fiz para merecer isso? Será que ninguém ajuda quando se grita por socorro? Eu não chorava junto quando Deus via alguém passar necessidade? Não me entristecia por causa do pobre? Mas como isso se voltou contra mim? Eu esperava o bem e me veio mal. Eu buscava a luz, mas me veio escuridão. A inquietação me tomou por dentro e cada dia deparo com mais sofrimento. Caminho por lugares sombrios, o sol se foi. Levanto-me no meio do povo e peço ajuda. Grito como uiva o chacal. Meu gemido parece o de uma coruja. Estou cheio de feridas e a pele escurece. Meu corpo queima de febre. Meus instrumentos só tocam tristes canções e minha flauta só imita o choro. Uau, até aqui. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra que joga luz na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente. Somos gratos a Deus porque o Senhor derrama sabedoria sobre nós, nos faz ver aquilo que olhos naturais não conseguem enxergar. Nosso pedido hoje é que o Senhor sempre guarde o nosso coração de se tornar vaidoso, de se tornar soberbo. Até quando a gente fala assim, mas se trabalhar duro vai conseguir. Mas às vezes, se a mão do Senhor não abençoar, não há o que possa ser feito. Tem gente que trabalha muito num canavial, 18 horas, 20 horas, e vive na miséria. Senhor, livra-nos, ó Deus, de colocarmos critérios naturais que medem em favor a bênção de Deus. Leva-nos a reconhecer que tudo é pela tua graça. É bem verdade que a graça nos faz trabalhar duro. Mas alguém que trabalha duro não é garantido que ele esteja debaixo da graça. Leva-nos a reconhecer, Deus, nosso coração humilde, reconhecer que todo favor vem do Senhor. Que o trabalho duro das nossas mãos, isso é graça também. O Senhor que nos deu a força, o Senhor que nos deu a vitalidade, o Senhor que nos deu sabedoria, tem dons. Não é natural. O Senhor pode multiplicar, mas o Senhor colocou ao menos um dom a cada um. Foi o Senhor que deu. Um talento para cada um. Habilidades, percepções. Livra-nos, ó Deus, de estabelecermos critérios para medir as pessoas e nos leva a reconhecer que na nossa vida tudo é o Senhor. Reconhecermos. Jó diz que os pais de alguns que zombavam dele, ele já havia tratado como um cachorro. Livra-nos, ó Deus, de por conta da bênção do Senhor na nossa vida, a gente se tornar vaidoso e medir aquele que aparentemente não tem. E julgar, e dizer, se fosse desse jeito, se fizesse como eu faço. Eu tenho que ensinar, mas não fez direito. Sobretudo, Deus, não é que a tua bênção seja um problema, claro que não. Não é que a riqueza seja um problema, claro que não, é uma bênção. O Senhor quer nos fazer prosperar em tudo. Mas livra-nos, ó Deus, de achar que existe alguma glória em nós por causa disso. Leva-nos a reconhecer que tudo é o Senhor. Tudo é o Senhor. A semente é do Senhor, a terra é do Senhor, o sol, a chuva, o favor. Até as pessoas que o Senhor coloca. É o Senhor que estabelece as pessoas. Eu que fui atrás. Pois é, mas se o outro não estivesse lá, não iria encontrá-lo nunca. Foi o Senhor. Torna o nosso coração mais grato. Grato a tua bondade. O emprego foi o mérito. Não, foi o Senhor que abriu a porta.
porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque do Senhor, pelo Senhor e para o Senhor são todas as coisas. Nós reconhecemos a soberania do Senhor na nossa vida. E Deus, sobretudo, mais do que aqueles que carregam a bênção, joga luz no nosso espírito, ao ponto de discernirmos que nós somos um canal de bênção. Mais do que celebrarmos a nossa mesa que está farta, é incluir na nossa mesa aquele que não tem. E isso se parece com o Senhor. Pois o Senhor veio para os judeus, e aqueles que têm, rejeitaram. Mas a porta da graça se abriu para todos nós. E nós, estrangeiros, que não mereciam, hoje podemos sentar na sua mesa. E podemos receber a tua instrução, porque a mesa não é para comer. A mesa é para relacionar, é olho no olho, é a virtude, é o eu te amo. São as palmas que celebram quem fez a comida, quem preparou. Sobretudo são as palavras de gratidão àquele que nos permitiu sentar ao redor dessa mesa, que é o Senhor. Nós louvamos ao Senhor e agradecemos pela tua maravilhosa graça, favor. O Senhor está jogando luz na nossa vida. O Senhor está jogando luz na nossa vida, tornando mais humildes, mais simples, ainda que nobres, ainda que ricos, ainda que com fartura, mas simples. Livra-nos, ó Deus, do coração impiedoso do homem caído. Guarda o nosso coração. E se necessário for, para que isso aconteça, que o nosso muro caia. Tem muito reboco, muito pensamento natural, muitos sofismas. Mas levanta, Deus, uma nova construção, uma nova edificação na nossa vida. E a base é o Senhor. E tudo que está sobre essa base se sustenta e permanece. Nós oramos, te agradecemos. Em nome de Cristo de Nazaré. Amém e amém. Amém, querido irmão. Grato por você estar aqui no devocional. A honra de nós estarmos juntos aqui. Voltaremos amanhã, então, ao meio-dia. Continuando aqui, mais alguns capítulos, e aí já começa a mudar o cenário, vai aparecer, amém, vai aparecer aqui um outro amigo de Jó, e ele vai dizer assim: olha, Jó, pode que não foi pelos pecados que aconteceram no passado, nem porque tenha pecado na tua vida, mas isso tudo pode ser uma advertência para o futuro. Então, um dos amigos de Jó agora faz uma leitura diferente da que fora feita até agora, né? Então, muitos dizendo, pecados do passado, outros estão dizendo pecado do presente. E esse amigo de Jó está dizendo, olha, pode ser, na verdade, um tratamento no teu caráter. E isso pode ser também uma advertência para o futuro. Uma leitura um pouco diferente aqui de tudo isso que estava acontecendo na vida de Jó. Que é verdade mesmo, né? Tratamento do caráter e advertência para o futuro. E aí, depois disso, Jó se cansa de falar com esses amigos e diz, agora eu quero falar só com Deus. E Jó está fazendo esses questionamentos para Deus, né? E aí Deus vai responder Jó. Ok? Deus é muito humilde, né? Deus vai responder Jó. Aí a gente vai ver como termina essa equação toda aqui da vida do Israel. Da vida da Rosália, da Jaqueline, da Carolina, da Cléria, da Vera, do André, do Heleno, do Ali, da Clair, do Elimar, da Karen, do Ricardo, da Maria Luísa. De cada um de nós. Isso aqui estão aparecendo na tela aqui, mas que eu estou vendo ao vivo aqui é o André, a Carol e o Ali. E deixa eu ver quem mais aqui. E eu também estou me vendo aqui. Amém? Graça e paz, amo sua vida. Mais uma vez, grato pela honra de você ser um companheiro. Agora estou vendo o Bruno aqui também. Pela honra de ter você aqui. Certamente tudo seria mais difícil se você não estivesse por aqui. Isso é muita honra. Sou grato a Deus pela sua vida.
por seus irmãos, você está honrando a vida de cada um que está aqui. Grato pelo seu coração. Amém? Graças, paz, boa tarde, bom trabalho para você. Tchau, pai. Tchau, filha.